Boa noite, meus amores. Estou aqui trocando. Ui, fiquei maquiada. Deixa eu ver aqui melhor. Aqui ficou bonitinho, né? Ficou passível. Boa noite, meus amores do meu coração. Boa noite, bem-vindos ao Mundo Amar e também ao canal @Fabiana Carvalho, né? @Umbanda Fabiana Carvalho. Boa noite ao pessoal da Umbanda, boa noite ao pessoal que não é da Umbanda, boa noite a todas as pessoas que gostam de cultura espiritual num geral. E hoje o tema é uma delícia, né? Hoje é um tema de convergência absurda do nosso canal com a linha de Umbanda, né? Então a nossa querida e amada Fabiana de Carvalho vai estar aqui para conversar com a gente, né? Mãe Fabiana, que é sacerdotisa, que é professora, tem o canal @Umbanda Fabiana Carvalho, que ensina curso mediúnico, desenvolvimento mediúnico, doutrina mediúnica, e tá com 2 cursos novos, além do Umbanda Mix, que quando a pessoa acessa o Umbanda Mix, ela tem direito como um streaming a vários shows maravilhosos com cursos da Mãe Fabiana. Então agora a Mãe Fabiana deu um oizinho, eu já tô aqui. Então vamos começar a conversar, porque tem muito assunto hoje. E a gente começa a falar, eu e ela, e não termina nunca. E ontem foi o Zuckerberg nos... Então foi complicado. Peraí. Vamos chamar a Mãe Fabiana aqui. Entrar ao... Fabiana Carvalho. Eu sempre digo de Carvalho, não me pergunta por quê. E eu sou Gabriela Sorra, médium, terapeuta e professora aqui da Mundo Amar de Reiki. Boa noite, até que enfim. Conseguimos. O Zuckerberg não conseguiu nos degolar. Não. Eu falei assim ontem, o que aconteceu? Mas o que aconteceu? Ele não pagou o boleto. Ele não pagou o boleto da internet. Mas hoje ele pagou. Já voltou tudo. Ele já pagou. Parece que ele teve que mandar aquela mensagenzinha na caixinha, assim, olha, eu já paguei. É isso, ó. Mande a cópia do comprovante do seu Pix, ele mandou, pronto, já tá tudo resolvido hoje. E a gente sobrevivendo casos que se geram. Sobrevivemos e eu ainda falei, gente, que delícia, uma tarde de paz na minha vida. Verdade. Uma tarde de paz na minha vida, deu certo. Isso é bom. Mãe, como o pessoal ainda está entrando e quando a gente começa a falar, eles perdem tudo. Como tu tens vários cursos, eu gostaria que tu conversasse primeiro um pouquinho sobre Umbanda Mix, depois a gente, no final, que aí vai estar todo mundo assistindo, fala sobre as tuas 2 novas novidades, né? Tá eu sei que tem 2 cursos delícia por aí. É isso. Vamos lá. Então, a Umbanda Mix é assim, na verdade, a gente pegou todos os cursos antigos, os cursos que eu já tinha gravado, cursos que eu já tinha lançado, nós juntamos tudo numa plataforma só, chama Umbanda Mix, essa plataforma, e aí são 13 cursos, quase 80 horas de teoria, de prática, de receita, de uma série de coisas, e a gente juntou tudo isso numa plataforma e a pessoa tem acesso a esses cursos. E aí, na verdade, eu acho que a grande sacada, né, o grande plus aí do Umbanda Mix é o nosso encontro que a gente tem uma vez por mês. Porque muitas pessoas só me veem na internet, YouTube, Instagram, Facebook, e não tem essa oportunidade de um encontro online, via Zoom. A gente brinca, né? Olho no olho ali na tela para me perguntar. A gente faz meditação, a gente faz ritual, a gente fala de um tema. Então, por exemplo, para o encontro desse mês, a gente vai falar de Oxum, vai fazer o culto da Oxum, né? Então, assim, na verdade, eu acho que a grande chamada do Umbanda Mix, além dos cursos, claro, mas é esse encontro ao vivo. São 2 horas de encontro, a pessoa me vê, ela pode perguntar. Então é isso, essa é a plataforma Umbanda Mix. E a gente pegando todo esse conteúdo, são cursos muito bons, né? E pegando todo esse conteúdo e ainda dando aí um encontro ao vivo via Zoom. É isso. Nos dá uma degustação, cita 2, 3 cursos que tem dentro do Umbanda Mix, assim, só pra gente sentir o gostinho.
Ó, filhos dos orixás. Você quer saber de quem você é filho? Ah, quem é meu orixá de frente? Quem é meu orixá de junto? Quem é meu orixá ancestre? Quais as características? Ponto positivo dos filhos de Oxóssi, pontos negativos dos filhos de Oxóssi. Curso de filiação é muito bom, todo mundo sempre gosta e pede, é um dos cursos mais acessados que a gente tem. A gente tem curso de anjo da guarda, o pessoal também procura bastante como firmar o seu anjo da guarda na sua casa, como firmar a sua esquerda, né? Porque tem um grande medo. Exu, pode ir em casa? Pombagira, pode ir em casa? Pode, pode. Eu ensino como. Rituais de Obaluayê também, é um curso que o pessoal procura bastante, porque é um curso Eu de ia cura, dizer, de Obaluayê, né? e tem um monte de receitinha, gente. Vocês não Nossa, estão todos notando, os a mulher é a cursos. rainha da receita. Todos os cursos têm receita, é isso mesmo, isso mesmo. Eu gosto muito de receita porque a gente aprende o fundamento, mas precisa saber como é que eu uso isso na prática, na minha vida, né? Na minha necessidade. Então as receitas estão sempre presentes. Ó, o Gui tá falando aqui, curso de oferendas também maravilhoso. Não, tem muito curso, Verdade. tem o Umbanda no Lar, tem curso de altar, eu nem lembro, é um monte de curso, de desobsessão, é um monte de curso. Maravilhoso, eu fiz esse curso. É, Maravilhoso. Gente, assim, às vezes tá, sabe assim, estão te olhando, assim, sabe? Você acorda. Esse curso é válido porque tira todos os murufim, como a gente diz aqui no sul, todos os tutufum. Entendeu? É muito, muito válido. Então, profs, bora, né? vamos lá, vamos Vamos lá. lá. Hoje teve um post do professor Cunino sobre, então, linhas de Umbanda. E eu vou começar exatamente com essa pergunta para você. O que são linhas de Umbanda, né? Tipo essa coisa assim, falange, linha, caboclo, preto velho, para a gente chegar na que a gente quer chegar. Mas Tá bom, tá o que, bom. que são essas linhas? Então, na verdade, assim, a gente está falando de palavra, termo técnico, né? Quando eu falo linha de Umbanda, eu digo 7 linhas da Umbanda. E aí eu estou falando de orixá. Quando eu falo de linha de Umbanda, é linha de orixá. 7 linhas, 2 orixás em cada linha. Mas a gente também usa o termo linhas de trabalho. As Isso. falanges de trabalho. A gente usa a linhas de trabalho. Linhas da Umbanda são as 7 dos orixás. Divino, divindade. Quando a gente fala de linhas de trabalho ou falanges de trabalho, a gente está falando de espíritos humanos, né? Que tem muito mais evolução do que a gente, muito mais conhecimento que a gente, que já não está mais encarnando e que se predispõe a trabalhar na Umbanda. Não só na Umbanda, né? Mas a trabalhar de forma ativa em várias religiões, com várias pessoas, também na Umbanda. E aí a gente tem Preto Velho, é uma linha de trabalho. Caboclo é uma linha de trabalho. Exu é uma linha de trabalho. Pombagira é uma linha de trabalho. Baiano é uma linha de trabalho. Né? Boiadeiro é uma linha de trabalho. Então, a gente tem essas linhas de trabalho. Então, quando a gente fala de linhas de trabalho, estamos falando de espíritos humanos. Começa por aí. Pronto. Perfeito. Continuando uma pergunta que me fizeram ontem. Tá. E num tom não muito legal. E é importante que as pessoas ouçam de uma pessoa que tem autoridade para falar o que vai falar. É uma pergunta simples, mas é muito importante. A pergunta que me fizeram foi assim: se fosse sério, não usavam esses nominhos de Disneylândia e diziam qual eram seus nomes. Por que que tem que ficar fazendo misifi, misifi, misifi e se apresentar como preto velho, esse desencarnado, esse ser da linha de trabalho, ao invés de, por exemplo, dizer prazer, eu sou o doutor João da Silva. Tarará, tarará. Manda ver. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. A gente sabe que cada religião, ela é muito pensada, estruturada e planejada no plano espiritual, no que nós chamamos no grande círculo do Oriente, neste local no plano espiritual. As religiões são pensadas. E elas são pensadas de acordo com uma realidade, de acordo com a cultura de um povo, tempo, né? A religião, ela não é feita para espíritos viverem a religião. A religião é feita para humanos encarnados viverem a religião. Então a religião tem a ver com o povo, a cultura, o local, o clima, a realidade, a história desse povo. Então quando a gente entra para falar das linhas da Umbanda, a gente entende que a Umbanda foi pensada para o povo brasileiro.
Então, quando a gente fala de povo brasileiro, a gente vai pensar a história do povo brasileiro, as culturas que o povo brasileiro teve contato desde o início, né? Começa de uma cultura nativa, do índio, que já era daqui, tem a cultura do português que veio, a cultura do africano que veio, né? Aí veio a cultura do espanhol, aí vem a cultura dos outros imigrantes, e assim vai, né? Então, quando a gente pensa, né, nas linhas de trabalho, e vamos falar no mise-en-fin do Preto Velho, ali sim tem o espírito, tem. Aquele espírito, na última encarnação ele foi um médico, na última encarnação ele foi um agricultor, e a última encarnação faz tempo. Na última encarnação ele foi um tesoureiro, na última encarnação ele foi qualquer coisa, não importa. E ali ele tinha um nome e sobrenome. Tinha. Mas ele não teve só uma encarnação, ele teve várias. Então ele não teve só um nome, ele teve vários. Né? Então ele teve vários. E quando ele desencarna, ele já não carrega mais o nome da vida que ele teve. Ele tem o nome espiritual dele, do espírito dele, o nome de poder, o nome sagrado dele, o nome do espírito dele. Então ele pode escolher usar esse nome, o nome da encarnação passada, da anterior, da outra, não importa. Então a gente vai entender que aquele preto velho que se apresenta como Benedito, pai Benedito, ele pode nunca ter sido um Benedito. Ele pode nunca ter sido um negro, ele pode nunca ter sido velho, ele pode nunca ter sequer pisado na África. Ele está ali representando uma falange. Se eu entrar, vamos lá, eu sempre tento trazer para exemplos nossos, né, do nosso dia a dia, que nem sempre é o perfeito, mas a gente tenta para poder entender a realidade do que é lá. Se eu prestar um concurso e entrar na polícia não, eu entrei no exército, pronto, entrei no exército. E aí vão me chamar de soldado Fernandes, soldado Carvalho. Aí eu entrei e, sei lá, virei paraquedista. Sou paraquedista, meu nome não é paraquedista. Meu nome não é paraquedista. Mas quando olham a minha roupa, o paraquedas atrás de mim, olha, um paraquedista, um soldado paraquedista. Se não verem o meu cabelo comprido, de longe vai achar até que eu sou homem. Estou com uniforme. Então, quando a gente olha... Não é? É isso. Quando a gente olha para um policial, eu não sei o nome dele, eu falo, ó, policial, a polícia tá ali. Ali tem um policial. Às vezes eu chego perto e falo, olha, é uma mulher policial. Mas de longe, para mim, com a mesma farda, é tudo guarda civil, é tudo polícia, é tudo exército, é tudo bombeiro, é tudo aeronáutica. Então, na verdade, não é o nomezinho. Na verdade, é a representação daquela linha, daquele grupo, daquela falange. Então, ali são todos os pretos velhos pais beneditos. E que são centenas, milhares idênticos. Não é o nome. Não é o nome. E isso é usado para que não haja ego. Não importa qual é o meu nome. Não importa qual é o meu nome. Eu sou o soldado paraquedista Carvalho. Pronto. Ninguém nem sabe quem eu sou. Eu sou soldado paraquedista do Exército Carvalho. E eu não quero dar um nome. Porque eu não sou mais um ego. Não importa mais o que eu faço. Importa que eu estou nessa falange trabalhando. Eu sou uma servidora. Eu sou um soldado. Bom. É isso. Entenderam? É isso. Continue entendendo. Quando se transcende a coisa do... Quem eu sou? Não importa. Eu sou um trabalhador. Eu sou um trabalhador de Deus. Não importa meu nome. Não faz diferença. Exato, até porque se Bezerra de Menezes estivesse em todos os centros que tem um Bezerra de Menezes trabalhando, ele seria onipresente. Exatamente. São guias, e eles só estão representando a energia, a força que eles estão inseridos, né? Quem tu é? Enfermeira da Cruz Vermelha, não é Maria José, enfermeira da Cruz Vermelha. É isso. Perfeito, enfermeira da Cruz Vermelha, pronto. Então, mãe, vamos falar hoje de uma linha. Certo? Sim. Então, certo. Mãe, assim, nos inaugura o que é chamado, né? Então, que grupo de seres é esse que é chamado de linha de Oriente na Umbanda?
que pelo que eu sei, é como uma mãe Oxum, assim, que abraça o grupo É isso enorme. mesmo, isso mesmo. Vamos lá. Fala aí. A gente primeiro precisa entender que Oriente, né, tem muito a ver com o início da humanidade, né? A gente entende que a humanidade começa lá para os lados do Oriente. O Oriente tem a ver com o Sol que nasce é no Oriente, o Sol que se põe é no Ocidente. Então a gente já começa a diferenciar um pouco historicamente, né, o Oriente como, né, as primeiras culturas, o berço da humanidade. A gente começa a entender nesse Oriente um lado mais espiritualizado, mais intuitivo, mais emocional. E quando a gente fala de Ocidente, a gente fala, né, vamos dizer aí de uma cultura, né, greco-romana, principalmente da Grécia, e depois Roma, e depois toda a Europa, né, esse eurocentrismo, e aí vem toda uma cultura científica, a ciência, a metodologia, e que veio depois do Oriente, né, depois. Então, se a gente começar a pensar nisso, a gente vai, ok, o que representa esse Oriente? Porque se eu estou dizendo que cada religião ela tem uma representação e as linhas têm uma representação, a representação, né, desse Oriente, o que é? Seria a fonte, a origem do ser humano, do conhecimento humano, da espiritualidade humana, né, dessa busca pela própria essência, né, e que está muito mais dentro do que fora, porque o Ocidente é para fora, o Oriente está para dentro. Né? E eu estou fazendo uma grande generalização, tá? Então, quando a gente fala da linha do Oriente na Umbanda, a gente vai entender, né, que é assim, existe aí a gente, claro, a gente afirma com base no que os guias falam pra gente, no que os livros falam pra gente, aqui ninguém tem prova de nada, a gente tem prova de fé, só isso, prova de fé, né? Existe um organismo, existe uma instituição, né, no plano espiritual, que é chamado Grande Círculo do Oriente, né, o Círculo do Grande Oriente, que seria um local onde os grandes sábios da humanidade, do Oriente e do Ocidente, os grandes sábios, sejam os sábios na questão da ciência mesmo, sejam os sábios na questão da sabedoria humana, da espiritualidade humana, é como se lá fosse o lugar, né, o depósito, né, não bem o depósito, mas o lugar que guarda, né, esse conhecimento humano, essa experiência humana, né, e que está trabalhando ativamente, e quando a gente diz trabalhando, são milhares de espíritos trabalhando ativamente em prol do ser humano, encarnado e desencarnado, em prol da nossa evolução, em prol do nosso crescimento, né? E aí, esse grande organismo, né, uma grande cidade, um grande organismo, tem diversos departamentos, e um desses departamentos cuida de religião, das religiões em geral, né? As religiões que já existiram, tudo que elas cultuaram, para que esse conhecimento não se perca. Então, teve aquela religião, mas ela já não tem mais culto, vamos guardar aqui esse conhecimento, né? Essa outra religião, que era de 40 mil anos atrás, não tinha nem escrita, vamos guardar esse conhecimento. Também as religiões que são antigas, mas que existem, as religiões novas, as religiões que ainda nem surgiram, mas que em algum momento haverá essa necessidade dessa religião. Então, há eu não estou chamando de departamento, que é uma linguagem nossa, há esse departamento das religiões. E aí a gente vai entender que dentro desse departamento tem subdepartamentos. Então, tem o departamento do catolicismo, que são as grandes mentes, os grandes espíritos, dos grandes santos católicos que estão ali dirigindo, né, e conduzindo como é que essa religião, que é linda, toda religião é linda, toda religião é incrível, como é que essa religião vai conduzir os seus fiéis para uma evolução. Dá um stop, mãe. Peraí que eu já sei que tu vai continuar falando. Mas vamos ver se eu entendi direito. Então quer dizer que é possível, e para quem é novo, porque isso é antigo na Umbanda, aliás, é mais antigo do que atual, quer dizer que é possível o médium trabalhar, fazer curas, incorporar padres e santos católicos, é isso mesmo que eu ouvi? É isso mesmo. Porque, na verdade, o padre, ele foi católico quando estava encarnado. Quando ele desencarnou, ele é um espírito de luz
se ele é, né, um espírito que encarnado, fez caridade, enfim, né, foi um sábio, não importa a religião que a gente pratica aqui na vida encarnada. Quando a gente desencarna, claro que a gente vai procurar as nossas afinidades, mas não significa que eu não possa, numa encarnação, ter sido uma sacerdotisa egípcia, depois eu fui uma bruxa celta, depois eu fui uma tecelã africana, depois eu fui uma esposa judia, e depois eu fui uma portuguesa, e agora eu sou brasileira. E eu sou espírito, é isso. Então, sim, qualquer religião, qualquer espírito, ele pode se manifestar em qualquer religião. Qualquer espírito, né? O fundador da Umbanda, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele se manifesta no dia 15 de novembro de 1908, e lá ele se manifesta e ele é visto com uma batina de padre. E aí perguntam para ele, qual é o seu nome? Ele fala, sou o caboclo, quer um nome? Eu dou um nome, eu sou o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Ele falou, mas você está falando que você é um caboclo, mas eu estou vendo você vestido de padre. Ele fala, sim, porque eu tive uma encarnação onde eu fui um frei malagrida. E ele dá a história dele. Ou seja, o fundador da Umbanda teve uma encarnação como um padre, como um frei, que tinha a mediunidade da premonição, fez coisas incríveis na época dele, lá em Lisboa, e ele previu, ele foi morto pela Santa Inquisição porque ele previu o terremoto de Lisboa. Então a Umbanda foi inaugurada, foi fundada oficialmente por um padre católico. E aí? Eu poderia dizer que o espiritismo foi fundado oficialmente por um cientista que foi um druida. É isso, que foi um druida, Kardec, foi o nome que ele pegou, Kardec. Exatamente, Allan Kardec era o nome da outra encarnação. Isso, da outra encarnação que ele foi druida, exatamente, que ele descobriu. Então, de cientista, né, de francês, de cientista, que ele tinha tudo, de repente, por aí, ó, eu sou sacerdote, minha outra encarnação era um sacerdote druida, que não tem nada a ver com ciência, com positivismo, com Revolução Francesa, com França, com nada. É isso. É isso que a gente tem que entender. E pegando esse fiozinho da Revolução Francesa, então, nosso querido autor da Madras, né, que eu amo de paixão, que é o autor do Memórias de um Quiumba, que é um livro que a gente lê com as mãozinhas assim, ó, né? Ele também escreveu Guardião das Sete Facas. E ele, Usher. Esse cara é um meio incrível. Deixa eu fazer uma tietagem. Ele é incrível mesmo. E aí ele fala, passando no meio da história, então eu estou aqui no castelo de Saint-Germain, chama Violeta, o que poderia, assim, né, um alquimista ter a ver, por exemplo, com o nosso queridíssimo Obaloaiê? Pois é, aí a gente vai começar a entender que o que nós temos são, né, se a gente for falar de 7 linhas da Umbanda e de Orixá, a gente tem energias. Né? Então, quando eu falo de Obaloaiê, eu estou falando sim de uma cor violeta, sim de uma chama violeta, sim a gente diz que a violeta é a cor mais evoluída, porque ela tem a sua vibração mais alta, né? Então a gente vai entender que essa luz, e quem trabalha com cromoterapia, enfim, ela traz sim, ela nos chama a uma evolução, a uma transmutação. E aí a gente vai para um alquimista que busca o quê? A transmutação. E a gente vai entender que a gente pode pensar, ok, ele quer transmutar qualquer metal em ouro, né? Mas se a gente for entender o que está figurado aí, o ouro é sempre o ouro do amor. O ouro é o que tem de mais precioso no universo é o amor. Por isso que Mãe Oxum é a mãe do ouro. Então, se eu trago para uma outra configuração, se a gente começa a entender os mistérios, começa a mergulhar no mistério, você vai entender que o alquimista iniciante, ele estava buscando transformar qualquer pedra em ouro. O alquimista verdadeiro, ele estava buscando a essência do amor, que é o ouro. Então a gente começa a entender o que transmutar o quê? O que é essa pedra filosofal, né, do alquimista? O que ele está querendo buscar? O que é esse elixir da longa vida, da vida eterna? A gente já tem a vida eterna. A gente já tem a vida eterna. Então a gente começa a entender quem é Saint-Germain. Então eu posso pegar Saint-Germain, eu posso pegar o Obaloaiê, eu posso pegar algumas divindades e entender que elas, sim, contém a mesma energia, essa energia da evolução.
essa energia desse chamado, né? Esse ímpeto que a gente tem de evoluir, de andar para frente e não andar para trás. Então também poderia dizer que Saint Germain, já que ele encarnou, né? Ele poderia ser um espírito servidor, né, da energia maior do orixá natural, do orixá maior, Obaloaiê. A gente pode dizer que Saint Germain é um filho de Obaloaiê. Ele foi um filho de Exato, era Obaloaiê. isso. Exato. Filho, na filiação divina ele tinha aqui, ó, orixá de frente, talvez até de ancestre, pronto. Entendeu? É como a gente falar de São Jorge. São Jorge era um filho de Ogum. É a mesma coisa, com todas as características de um filho de Ogum. Então, quando a gente pega esses santos católicos, é porque eles eram filhos dessa energia, desse orixá. Então, sim, a gente pode dizer, Saint Germain foi um filho puro, puríssimo de pai Obaloaiê. Pode sim. A gente está fazendo um comparativo, entendendo o que é isso. Porque é fantástica essa tua dedução. Depois queria que eu que falasse, né? Mas tudo bem. É fantástica essa tua colocação. É assim, é um detalhe do livro de doutrina, é um detalhe do curso, é um detalhe de uma frase. São espíritos. Só que nisso se engloba toda uma fonte cultural, como tu falaste no início, gigantesca, porque a questão é, se são espíritos que atuam e trabalham perante uma força orixá dentro dessas linhas. Ah, só um pouquinho. More, avisa o pessoal da marca que a gente está no ar. Beijo, beijo. Esse é meu marido. Voltando, né? Se isso é possível, então é possível muita coisa nessa mãe Umbanda, né? Então, que outras linhas você poderia falar, assim, dentro desse Oriente? O que tem mais no pacotão Oriente? A gente fala a linha do Oriente. Se a gente entender esse grande círculo do Oriente, essa instituição, assim como há o departamento que cuida da religião, de todas as religiões, há o departamento de cada religião. E dentro de cada departamento, o departamento da Umbanda. Ok, o que eu tenho na Umbanda? Eu tenho espíritos que se manifestam na direita, na esquerda, né? E que vêm como caboclo, preto velho. Então, o que a gente vai entender? Né? Que se há uma escola de espírito, porque para tudo a gente tem que se preparar na vida. Tudo a gente tem que estudar. Tudo a gente tem que treinar. Qualquer coisa que a gente faz, a gente treina a falar. A gente treina a andar. A gente tem que aprender a escrever. Tudo a gente aprende nessa vida. Então, o seu caboclo, o meu caboclo, o seu preto velho, o meu preto velho, tiveram que ir para uma escolinha de guia. Em algum momento teve uma escolinha, um treinamento, um laboratório, prova oral, prova escrita. Teve. E aí a gente vai entender exatamente que todos os guias da Umbanda passaram por essa escola. E essa escola está no grande círculo do Oriente. Então eu poderia arriscar e dizer que todos os guias da Umbanda vêm do Oriente, da linha maior. Vamos dizer, então, a grande linha é a linha do Oriente. E aí tem a escola que forma o preto velho. A gente não tinha, pelo menos na minha época, que eu fiz o segundo grau, chamava segundo grau, a gente tinha exatas, humanas e biológicas. Agora mudou, tem toda uma confusão, mas... Então, assim, humanas, exatas, biológicas, depende do quê? Da minha vocação. Eu fiz humanas, era a minha vocação. Então, assim, a gente vai entender que tem uma escola, vai lá, primeiro, segundo, terceiro ano é básico. Depois você vai para Preto Velho. Ou primeiro assim, no quarto ano, aqui quem tem vocação para a direita, quem tem vocação para a esquerda. Aí faz mais um ano, aí você tem vocação para Preto Velho, então aqui, vai fazer a especialização em Preto Velho, você vai fazer especialização em Caboclo, você vai fazer em Marinheiro, em Boiadeiro. E assim vai. O que a gente esquece, né, que a gente não compreende, é que assim, quando eu falo em Umbanda, eu vou falar basicamente das linhas de trabalho que eu tenho, né, que é Caboclo, Preto Velho, Baiano, Boiadeiro, Marinheiro, Cigano, Mestre do Oriente, Mestre Juremeiro, né, e assim a gente vai, sei lá, 8, 10 linhas, mas não é só isso que existe, tem muito mais, tem muito mais. E aí a gente vai entender que este muito mais, né, é igual quando a gente está na prova. Faz a pergunta, opção A, opção B, opção C, opção D, outras. Outras. Umbanda é outras.
Nenhuma das acima, outras. Ou seja, eu participo de uma linha de trabalho. Essa linha é ou não de incorporação, porque tem muita linha de trabalho que não é de incorporação, né? Eu participo de uma linha de trabalho de incorporação ou não, mas ela não é ativa na Umbanda. Ela não trabalha. E aí, o que acontece? Então, eu não vou trabalhar, não. Eu vou trabalhar. Onde eu vou entrar? Outras. Oriente. Mas não significa que eu não tenha estudado no grande círculo do Oriente. Em que eu não tenha tido o preto velho como meu colega de classe, o baiano no outro colega de classe. Então, a gente começa a entender que, quando a gente fala de sublinhas da Umbanda, e que são linhas muito específicas no Sul, no Nordeste, no Centro-Oeste, São Paulo, tem linhas muito específicas. Por exemplo, em São Paulo a gente tem a linha dos baianos, que praticamente não tem na Bahia, e não tem em um monte de lugar. A gente vai entender que isso em algum momento era uma sublinha. Dentro, era uma linha pequenininha, era uma classe de alguns alunos dentro do Oriente. Em algum momento isso cresceu, em algum momento isso ganhou corpo e, segundo uma orientação maior, fez-se necessário na realidade da história de São Paulo. A história da construção de São Paulo, de todos os imigrantes do Nordeste que vieram para São Paulo. Então tem um porquê existir. E aí a gente tem as sublinhas dos quimbandeiros, a sublinha dos feiticeiros, a sublinha, hoje na minha casa aqui, né, no terreiro, dos mestres juremeiros ou dos juremeiros. Então a gente começa a entender que essas linhas que são mais características são regionais, muitas vezes elas entram para mim, por exemplo, na minha casa eu não cultuo determinada linha. Então o que acontece? Ok, quando eu chamo o Oriente, esse guia vai vir. Porque o Oriente é a opção de outros. Vamos chamar todos os outros que não foram chamados. Não chamou preto velho? Vamos chamar. Né? Não cabe no caboclo? Vamos chamar. Enfim. É interessante isso, mãe, porque, por exemplo, aqui no Sul, então você falou de colocações e de uns tempos para cá eu me vi na obrigação de começar a levar para o povo um pouquinho mais desse Sul. Né? Eu não era barrista, sério. Não era e não sou. Mas não, eu vi que a gente. Mas o pessoal aqui do Sul, eu descobri que a gente é realmente uns excelsos desconhecidos. Né? E que a nossa cultura está mais ligada ao Uruguai e Argentina, a Umbanda Uruguai e Argentina, né? Isso, tem que entender e respeitar isso. E aqui tu chegou na porta de um centro de Umbanda, Templo de Oriente. E uma coisa, porque eu acho que o movimento começou com curas, né? Uhum. Os mestres de curas. Mas, mãe, eu acho que pergunta, o sacerdote, se ele quiser ter, por exemplo, essas linhas de Oriente na casa dele, é uma opção dele, né? Na verdade, não é opção do sacerdote. A gente acha que o sacerdote. Não, do plano espiritual, do plano espiritual. O sacerdote não tem tanta opção assim. O sacerdote ele é bem pau-mandado. É bem pau-mandado, é isso. Então, o que acontece? Se chega, né? A dona Jacira, é meu guia-chefe. Ela chega e fala assim: olha, na semana que vem a gente vai abrir uma gira de Mestre do Oriente. Vamos abrir. Eu vou falar, não. Aí na outra semana ela fala Mestre do Oriente de novo. Tá bom, sim senhora. E na outra semana Mestre do Oriente. E depois, 6 meses depois, a gente só tá chamando Mestre do Oriente. E eu, sim senhora. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, claro. Mas aí a gente tem que entender que como a ordem vem de um guia-chefe, isso significa que há um porquê. Há todo um planejamento espiritual em cima disso. Porque a linha do Oriente, naquele terreiro, para aqueles médiuns, para aquela comunidade que é atendida, é a melhor linha naquele momento. E pode ser que fique 1 ano só a linha do Oriente, depois não tenha mais. Naquele momento, naquela realidade daquelas pessoas que nós humanos não temos olhos para enxergar. Por isso que, qual é a próxima gira? Dona Jacira fala. Então, quando o terreiro estava aberto, ela dizia assim, a ordem que ela deu. Primeiro, era quinta-feira. Primeira quinta-feira do mês, esquerda. Terceira quinta do mês, direita.
segunda era a gira fechada de saúde e a última reunião. Então era assim, a gente tinha um cronograma que foi dado por ela, não por mim. E aí a gente entende que ela, né, ela sabia a realidade dos médiums, a realidade do terreiro, a realidade da comunidade que a gente atendia. E isso foi um tempo. Anteriormente era de outro jeito. E no início era de outro jeito. E foi mudando. Né? Então, posso ter só a linha do Oriente? Posso. Posso, por que não? É Umbanda. É Umbanda. Eu posso ter um terreiro só de esquerda. É Umbanda. É Umbanda. Eu posso ter um terreiro só de caboclo? Posso. Só caboclo e preto velho? Posso. Tudo é Umbanda. Perfeitamente colocado. Então, assim, o que eu pude observar assim, nas nossas irmãs de clã, inclusive agora até o termo clã muito celta, né? Tem um bruxedo, e eu queria que tu falasse, tu me falou assim em off sobre uma líder bruxa, e eu fiquei super curiosa. Né? Porque eu conhecia o pessoal que fala muito da bruxa de Évora, influência portuguesa, no Brasil, as bezedeiras reservas. Tá, beleza, isso aí todo mundo já sabe, tá nos livros. Mas me fala dessa outra bruxa. Me fala dessa feiticeira que tu me falou no WhatsApp e eu fiquei com as anteninhas. Não. Vamos lá, na verdade é assim, o que a gente precisa entender? Quando a gente fala de bruxa, é algo que existe no nosso inconsciente coletivo, a gente traz isso, né? Mas, se a gente for olhar os números de pessoas que foram acusadas, castigadas, presas ou até mortas durante a Santa Inquisição, acusadas de bruxaria, é um número imenso. E todos esses espíritos desencarnaram, e boa parte deles, se não todos, reencarnaram. E estão nesse ciclo. Então, quando a gente fala dessa atração, de que muita gente estuda bruxaria, lê livro de bruxaria, pratica bruxaria, a gente está falando que nada mais é do que muitos de nós estamos resgatando aquilo que a gente já fazia. E muito do que é chamado de bruxaria é uma boa reza, né? A gente está falando de um rezador, era bruxo. Um muçulmano era considerado bruxo, né? Uma pessoa que fizesse uma simpatia bruxo, né? E a gente sabe que qualquer coisa era bruxaria. Isso que eu ia falar. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, quando a gente fala de bruxaria, não necessariamente a bruxaria é uma religião, mas são práticas de você movimentar energia, saber movimentar energia para chegar em algum lugar. Estou fazendo uma movimentação de uma energia telúrica, aquática, através da força de uma divindade, através da força dos elementais. Então, isso é muito comum. Se a gente for ver, o xamanismo ele tem origem há 40 mil anos atrás. 40 mil anos. Então, assim, em algum ponto, todos nós esbarramos em alguma prática magística, bruxaria, feitiçaria, xamanismo, a gente esbarrou em alguma encarnação, com certeza absoluta. Muito bem. E nós entendemos que cada espírito, né, encarnado ou desencarnado, você tem as suas afinidades, eu tenho as minhas afinidades, as coisas que eu gosto, as minhas experiências, né, as minhas habilidades. E quando a gente chega no mundo espiritual, quando um espírito ele vira preto velho, é porque ele tem afinidade com os pretos velhos. Em espírito, nas vidas que ele teve, o que ele crê, como ele é, o comportamento dele, a essência dele. Então ele vai para esse caminho. Temos espíritos que tiveram uma ou muito mais encarnações voltados para práticas magísticas. Espíritos que naturalmente gostavam de feitiçaria, bruxaria, alquimia, astrologia, cabala, numerologia, espíritos... Magia divina. Magia divina, todas as práticas magísticas e que já encarnaram como pajés e xamãs e feiticeiros, estudiosos de ocultismo, né? Os próprios, né, que a gente sabe, Madame Blavatsky, né? Então, Eliphas Levi, né, desse ocultismo que teve. Então, o meu espírito já gosta disso. O meu espírito, ele é muito mais, né? Ele é muito mais voltado para essa manipulação, né? Do que propriamente para a fé.
Eu gosto posso até gostar da religião, mas eu não sou um espírito religioso. Eu sou um espírito, vou usar esse termo, magístico. Eu gosto disso, magístico. E o que acontece? Esse espírito, ele se encaixa em alguma religião específica? Não. Porque ele não teve, né? Ele não é aquele espírito que foi muito católico, muito kardecista, muito, né, da religião greco-romana, muito muçulmano, muito judeu. Ele não teve isso na trajetória dele, mas ao contrário. Ele até estava inserido dentro de uma religião, mas na prática, o sacerdote fazendo na prática, né? Aquele que estava fazendo a prática magística. Esse espírito, ele resolve vir trabalhar na Umbanda. E aí? É um preto velho? É um caboclo? Ele até pode. Ele pode ter uma afinidade com o preto velho. E aí ele vem e fala, ok, vou trabalhar com o preto velho. Mas aí ele é um preto velho mirongueiro. Aquele bom. Aquele que faz magia. Pouca conversa, mas muito resultado. Exatamente. Ele pode se vir como um caboclo? Pode. Né? Ele vai se encaixar. Olha, eu não sou bem caboclo, mas eu vou me encaixar porque o médium nessa casa é o caboclo, então só tem linha de caboclo, então eu vou entrar aqui meio índio, mas na verdade eu era um xamã, um pajé, um feiticeiro da tribo, né? E pronto, tudo bem. Mas o que acontece é que, sim, existe uma sublinha específica dentro da Umbanda, né? Aliás, dentro do Círculo do Oriente, né? E dentro da Umbanda, que é uma linha que a gente chama de feiticeiro. Feiticeiro, o que é? Espíritos que não são totalmente voltados à religião, mas espíritos que gostam, que entendem, que praticam, que são iniciados e que tiveram várias encarnações voltados para alguma prática de magia, feitiçaria, bruxaria, alquimia, seja o que for. E esses espíritos, eles vão tentar se encaixar em algum lugar. Mas existe, a gente vai brincar da escola, a classe dos feiticeiros e das feiticeiras. Então lá eles se reúnem para trocar figurinha, para eu fiz essa feitiçaria, essa bruxaria, tá ali. A Umbanda traz esse espaço. Estes espíritos, eles podem se apresentar dentro da linha do Oriente, eles têm total liberdade de se apresentar na linha do Oriente, mas alguns terreiros, isso é uma coisa muito nova, e eu posso dizer que isso acontece no meu terreiro. No meu terreiro, antes da pandemia, um ano antes da pandemia, 2019, 2021, 2019, comecinho de 2019, se apresentou a linha dos feiticeiros e feiticeiras. Né? Um dos meus guias, que era um caboclo quimbandeiro, ele se aproximou, o Kauri, ele se aproximou, ele já vinha como um feiticeiro africano, quando ele incorporava, ele se mostrava para mim um feiticeiro africano, mas ele vinha na linha dos caboclos. Então, tudo bem, era onde ele se encaixava. A casa evoluiu, a casa, né, o templo, ele foi amadurecendo, e no comecinho de 2019, o seu Kauri veio e falou, então, agora, aqui nesta casa, eu vou incorporar, mas não mais como um caboclo quimbandeiro. Eu vou vir na linha dos feiticeiros. E a partir de agora, os feiticeiros terão espaço nesta casa para uma chamada só de feiticeiro, só espíritos com essa característica. E foi incrível, porque é algo que assim, você fala, ok, isso não existe muito, a gente não ouve falar, isso é tudo novo, né? E aí você fala assim, putz, e aí? É aí que a gente se joga e vai. E aí a gente fez uma primeira chamada, e o que foi lindo, porque todos os médiuns de incorporação da casa incorporaram feiticeiros e feiticeiras. E aí eu queria saber, né? Curiosa, porque eu não conheço isso. Aí um falou que incorporou uma bruxa mesmo, né? Um médium, uma médium falou, era uma bruxa mesmo. A outra falou, nossa, eu já conhecia. Esse espírito vinha de Pombagira. E agora? Agora ela falou, então, agora eu não preciso mais aparecer de Pombagira para você. Agora eu posso mostrar quem eu sou. Eu sou uma bruxa, eu sou uma feiticeira. Aí teve um sacerdote de voodoo também que incorporou num dos filhos. Olha. Teve um egípcio que incorporou numa das filhas da casa.
A gente teve assim, histórias incríveis e cada um contou o seu relato, né? Alguns já conheciam mais ou menos esse guia, outros não, totalmente novo, e a partir daí a gente começou a fazer chamada de feiticeiro na casa. Ou seja, uma sublinha, né, que estava dentro do Oriente, né, dentro da minha casa, ganhou força e é considerado uma linha de trabalho. A gente chama os feiticeiros. Então, esses são os feiticeiros, né? Aí tu vai falar nela, que tu me citou no WhatsApp? Não, o meu é feiticeiro, não tenho feiticeira. Mas tu falou Bruna, eu acho. Eu disse, eu conheço a bruxa de Évora. E aí tu falou assim, meu Deus, eu tenho isso anotado, eu conheço a bruxa não sei o quê. E aí agora me deu branco. Não. Eu tenho um feiticeiro chamado Não, o teu eu sei. Isso, é esse. Não, bruxa não. Bruxa, eu ainda não conheço uma bruxa que venha pra mim. Só se ela já deu, só se ela te avisou antes. Só se ela já te deu sinal antes. Eu juro de pé junto que eu li que o nome da bruxa era Bruna. Não. Tá. E assim, ó, eu te digo, por isso que eu escrevi, eu fiquei curiosa, quero saber quem é. Não tenho. Eu tenho feiticeiro, seu Cauri, africano. Ele é um feiticeiro africano. Ele vem num corpo africano, ele vem nu, ele vem com o pênis ereto, ele vem extremamente viril. É bem diferente a incorporação dele, né? Porque eu sou uma mulher, enfim. Ele é muito tântrico. É bem tântrico e assim, e bem, né, bem diferente. Em determinados momentos ele pega o pano, venda os meus olhos, ele fala, todo o trabalho agora vai ser feito no velado. Então assim, ele tem comportamentos bem atípicos do que a gente entende como padrão de Umbanda. E no entanto, o que ele está fazendo é servindo dentro da Umbanda, de uma forma não padrão ainda. Né, Gabi? Ainda, porque a gente está com 100 e poucos anos. Não somos jovens, né? O que era? A gente é bebê. O que era o catolicismo com 100 anos? Está com 2.000 anos. O que era o catolicismo há 2.000 anos atrás? Não é? O que era o judaísmo há 5.600 anos atrás? Né? É isso. Primitivo de ofertar criancinha em cima do fogo. É isso. Então a gente está nesse primitivo da Umbanda. Então, se é uma linha que trabalha de uma forma não padrão, a pergunta é, qual é o padrão? Quem é que dita o padrão? O que é certo e errado? Porque para mim, certo é praticar o bem. Errado é não praticar o bem. Dentro disso, para mim, qualquer coisa é válida, contanto que você entenda o fundamento. Estamos praticando bem? Estamos ajudando as pessoas? Se é feiticeiro, se é baiano, se é cigano, se é Exu, se é doutor Bezerra, se é doutor Alfredo, se é Maria Padilha, se é bruxa de... Eu não quero saber o nome. Eu quero saber que a gente está praticando bem. Aí tá tudo bem. É isso. Perfeito. Eu tenho só mais 2 perguntas, para não ficar te estorvando. Bora! Tá? A primeira... O pessoal pediu uma dica de firmeza de Oriente. Então, quando a gente fala de firmeza do Oriente, a gente está falando, claro, que é de uma infinidade de linhas. A gente já entendeu que engloba tudo. Mas se a gente for entender como a linha do Oriente, como uma linha específica de trabalho da Umbanda, e não como essa diversidade, né, que a gente entende, a gente vai entender que é uma linha muito sutil. É uma linha muito, muito sutil. Então, quando eu quero fazer uma firmeza do Oriente, a gente vai usar basicamente uma vela branca ou uma vela dourada, porque o dourado é a cor do Oriente, né? Então, uma vela branca, uma vela dourada, a gente vai colocar um copo de água, pode colocar um cristal, que é transparente, que é algo muito sutil, e, por exemplo, um incenso muito sutil. Né? Ou você pode colocar um óleo essencial ali naquela água só para ter um aroma. Então, assim, não são elementos, não é muito elemento, são só coisas sutis. O meu mestre do Oriente, ele é indiano, ele chama-se Harijaya. Então, quando a gente faz uma chamada de mestre do Oriente, ele vem. Primeira coisa que ele faz, ele não usa nada, não usa água, não usa nada. Ele usa uma japamala. E tudo que ele faz é através dessa japamala, só, ele não pede nada. Isso mesmo. Ele não me pede nada, né? Segunda coisa, ele fala muito pouco comigo. Porque ele fala pra mim, como é que eu vou falar com você se você não para de falar 1 minuto dentro da sua cabeça?
Ele já começa dando tapa na minha cara. Ele fala, eu não vou gritar para você me ouvir. Você não para de pensar um minuto. Então, quando ele está incorporado, o meu exercício é, não vou ficar pensando um monte de coisa, vou tentar ficar em silêncio. Aí ele faz posição com a mão, e aí ele solta uns sons, e aí ele reza, fica parado um tempão, e eu falo, meu Deus, então, sutil, sutileza. Atua muito no nosso consciencial. A linha do Oriente, ela está trabalhando a consciência. Não é o corpo, não é a mente, não é o coração, mas é a consciência maior. Por isso que a gente dá elementos muito, muito sutis. Pode ser só uma vela, nem a vela. Só um copo d'água, nem o copo d'água. Pode ser um mantra. Você pode colocar um mantra e incorporar o seu guia do Oriente, seja ele qual for. Né? Então, eu diria que, basicamente, uma vela branca ou dourada, um cristal, que é o mais sutil que a gente pode ter, o cristal translúcido, né? Um copo de água pura, mineral, e um incenso, mas não é aquele incenso descarrego, não. Um incenso muito sutil, um incenso muito perfumado. Flores, pétalas de flores, né? Então, normalmente, a gente dá as coisas mais sutis. É como se fosse, eles trabalham muito mais com a essência do que com o próprio elemento, é com a essência. Então, eu indicaria isso. Dá para desenhar também uma estrela de 5 pontas, por exemplo. Sim, na base, sim, um pentagrama, uma coisa bem do Oriente. Um pentagrama, um círculo. Se você desenhar só um círculo, o círculo já é a criação. O círculo já é o sol, já é a forma perfeita. Não tem aresta, não tem ângulo, não tem início e não tem fim. Né? Então a gente vai buscar tudo que é o mais sutil, tudo que trabalha esse mais consciencial dentro da gente. Mãe, última pergunta para a gente falar naqueles teus 2 novos cursos. E aí a gente encerra. E a pergunta tem a ver com isso. Né? Qual não foi minha surpresa quando estava fazendo o curso de sacerdócio, quando chegou um guardião, quando chegou um Exu, que eu não conhecia, né? De todos que a gente passar na frente. E fiquei até meio assustada, porque aqui no sul ele é cultuado só na Quimbanda, né? Que é o Exu do Rio. E aí ele chega turbante, cristal. Eu olho para ele e disse, tá, não tô entendendo mais nada. Mãe, tem Exu em linha de Oriente? Opa, tem muito. Tem Exu, tem Pombagira, tem todos os guias a gente vai entender. É porque quando a gente fala linha do Oriente, você imagina turbante na cabeça. Você imagina um indiano. E é muito mais do que isso. Quando a gente fala de linha do Oriente, a gente está falando de várias sublinhas. A gente está falando, sim, desse arquétipo do indiano, né, que tem o turbante com a pedra aqui no meio e que senta, né, fica tudo bem, isso existe. Mas a gente está falando de uma outra infinidade. A gente pode falar, por exemplo, de todos os índios pré-colombianos, astecas, toltecas, maias. Sim, eles vêm na Umbanda. A gente pode estar falando de toda a linha de cura, toda a falange de cura do Dr. Bezerra de Menezes, né, de todos esses médicos que trabalham, todos os xamãs. A gente pode estar falando da linha dos mongóis. Eu tenho eu trabalho, o meu médico, né, o médico que incorpora em mim na linha de curadores, né, ele chama-se Guaraciatã. Ele é um caboclo de Obaluaê. Mas ele me mostra e ele se apresenta como um xamã mongol. Ele me mostra as paisagens da Mongólia. Então, o meu caboclo de Obaluaê, que é um médico curador da linha curadora, na verdade é um xamã mongol. Olha que confusão, olha que loucura. Então, claro que a gente tem Exu. Claro que a gente tem Exu. E claro que a gente tem Pombagira, do Oriente, né? E a gente vai entender que esse espírito encontrou, né, a natureza dele, ele é do Oriente, e ele encontrou um espaço para trabalhar com Exu. Ok, é Exu que dá. O que temos no cardápio hoje? Vamos de Exu? Vamos de Exu.
Tudo bem, o que eu quero é trabalhar. E eu sinto afinidade com a falange Exu e eu sou do Oriente. Então, eu vou trabalhar como Exu do Oriente, né? Então, pode, claro, lindo. Então, fala um pouquinho dos cursos que você vai estar com eles abertos, que é o ABC da Umbanda e Exu. Não entrega todo o ouro de Exu, não, porque Não, dia não, não, 19, vamos lá. daqui a 15 dias, nós teremos outra live com a mãe Fabiana, Vamos falar só de que aí Exu, ela que esse vai assunto eu adoro. Bora falar de destrinchar Exu. Exu. Tá bom, E vamos lá. tem o curso que eu já estou inscrita, e vocês vão ter que correr aí. Fala aí. É isso, vamos lá. Primeiro o alfabeto, né? O alfabeto da Umbanda é um curso gratuito, acho legal falar. É um curso gratuito, então é só entrar e se inscrever. O alfabeto da Umbanda foi a minha vontade de tentar sistematizar uma chuva de perguntas que chega sobre Umbanda, perguntas muito importantes de fundamento de Umbanda. Então, o que eu fiz com o alfabeto da Umbanda? A gente peneirou quais são as principais perguntas recorrentes e perguntas que fizessem sentido, né? Como se fosse realmente uma trilha, um caminho, né? Começa o que é Umbanda, o que não é Umbanda, né? Qual é a origem da Umbanda. Então, é como se fosse realmente um doutrina umbandista, mas muito, muito resumido. São 30 aulinhas curtinhas. É realmente para, assim, o que é Umbanda? Eu não sei nada da Umbanda, nada, nada, nada. Então, eu não vou fazer um curso de um ano longo. Eu posso começar com pequenas gotas. Respostas muito diretas. E assim surgiu o alfabeto. Então, eu gravei o alfabeto, são 30 vídeos, e ele está lá na plataforma, né? Isso que é www. conta-gota. É isso, 30 é. Mas a ideia era essa mesma, né? Para que a pessoa tivesse pelo menos um norte. Ah, então, nossa, é isso. Exu é isso, direita é isso, caboclo é isso, umbanda é isso, o que é umbanda, o que não é. Então, são 30 vídeos curtos, 4, 5, 6 minutos, não passa disso. Então, é um curso rápido, fácil, e é um curso gratuito. Que é para a pessoa, eu sou curiosa, eu não sei nada, ouvi falar, estou começando agora. Aí faz o curso alfabeto, que é muito rápido. É só entrar lá, www.cursosfabianacarvalho.com.br, entra, cursos gratuitos, tem o curso de pedra, o de defumação, e agora a gente está com o alfabeto da Umbanda. É só entrar, se inscrever que já assiste tudo. Esse é bem legal. E o curso que a gente está lançando, na verdade eu estou relançando, né? Estou relançando, que é o curso de Exu. Esse curso foi, eu lancei a primeira vez ele em 2018. Foi um curso que eu falei assim, todo mundo perguntando de Exu, e todos os meus cursos eu dou aula de Exu. O sacerdócio tem aula de Exu, o doutrina tem aula de Exu, mediunidade tem aula de Exu, tudo tem aula de Exu, porque eu acho muito importante, Exu e Pombagira, né? Eu tenho essa proximidade, né, com essa linha. E aí o que eu resolvi? Eu falei assim, ok, eu vou pegar todo um conhecimento, eu tenho que aprofundar esse conhecimento. Então, eu comecei a dar workshops presenciais, eu ficava um dia inteiro, às vezes 2 dias, só falando de Exu, né? E me aprofundando. Eu peguei todos os livros que eu li, tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, Pai Comino, Pai Rubens, outras leituras de outros livros, de outras vertentes, e principalmente o que o seu Tiriri me ensinou, né? Porque a convivência com ele, são décadas de convivendo com ele. E aí eu peguei e juntei tudo num curso. Primeiro ele era presencial, era um workshop, se eu não me engano, de 2 dias. O primeiro dia teórico, o segundo dia só prático. E depois, quando veio essa história do online na minha vida, eu falei, eu vou fazer o online. Então, em 2018, eu fiz esse curso online. Foi um curso de grande sucesso. Longo, era para ser um curso mais curto. Ficou longo pra caramba. Depois eu coloquei, não, vou pôr receita. E uma receita, e 2 receitas, e 3 receitas, enfim, né? Fiz receita até não poder mais. E fiquei super satisfeita com o resultado do curso. E depois o seu Tiriri falou que ele também, porque no presencial, o seu Tiriri, ele fechava o curso. Ele fechava o curso, ele dava o fechamento. No online eu falei, será que vai acontecer isso? Tiriri, não, eu vou. E ele também fez esse fechamento, né? E aí a gente lançou em 2018, se eu não me engano. E não lançamos mais. O curso fechou.
bombou, a gente teve mais de 200 e tantos alunos, foi um curso muito, muito, e todo mundo pedindo, mas aí veio pandemia, uma coisa, outra, vários cursos de 2019, e a gente começou a receber de novo muito pedido, Exu, Exu, Exu. Eu falei, vamos relançar esse curso. Então a gente está com esse curso, são 8 módulos, na verdade, muita teoria, muito aprofundamento, mistério Exu, orixá Exu, guia Exu, mentor Exu, elemento de Exu, oferenda de Exu, como fazer padê para Exu, né? Eu falo bastante da incorporação dos elementos de trabalho. Eu dou de presente o curso Como Firmar o Seu Exu na sua casa, se você quiser, claro. Né? E também, no final, a gente vai ter, em janeiro, para todo mundo que fizer esse curso, em janeiro a gente vai ter aí o encontro com o seu time. A gente vai fazer uma oferenda coletiva juntos, via Zoom, tudo Zoom, e depois vem o seu Tiriri bater papo, conversar, responder dúvida. E eu gosto muito, né? Você sabe, Exu e Pombagira, eu tenho essa energia muito forte em mim. E eu tenho muita afinidade. Eu tô com a esquerda, eu conheci a Dona Sete Saias com 19 anos, e o seu Tiriri, eu tinha 20 e tantos, assim, desde então eu trabalho com eles. Eu conheci a Dona Sete Saias e o seu Tiriri muito antes de eu conhecer a Umbanda. Essa é a verdade. Então eu tenho um amor e eu não tenho tabu. Eu não tenho preconceito. Eu sou muito... A gente tem uma relação de muito amor, né? Dona Sete Saia, seu Tiriri, eu, todos os Exus e todas as... A gente tem uma relação muito limpa, de muito amor, sem preconceito nenhum. Então eu gosto muito tanto desse curso quanto do curso de Pombagira. São os meus menina dos olhos, menina dos olhos. Eu ia dizer, assim, tô eu aqui assinando vela para sair o da Rainha dos Desejos de novo. Vai. Só assistir canal. Gente, os cursos dela são assim, tu entra no primeiro, aí depois tu entra no segundo, aí depois tu não tá mais dormindo, porque tu tá assistindo o curso, entendeu? Aí tu descobre que tu não tá mais vendo Netflix, porque tu tá assistindo o curso da Mãe Fabiana. É bem assim, entendeu? Eu tenho um amigo nosso, o Cássio, que a Mãe Fabiana já diz assim, Cássio, de novo, bom dia, boa noite, Cássio. Boa noite de novo, cara. Anteontem. Entendeu? Gente, sério, se eu não tivesse atendimento, ia ser a mesma coisa. Porque o Cássio contou com as figurinhas no WhatsApp depois. Então, assim, vale cada minuto. Uma última pergunta que eu não vou responder, só para fechar. Vamos lá. E lembrando, dia 19, mesmo bate-horário, terça-feira, 18h30, aqui, Exu. Uma coisa para chamar o pessoal para essa live. Por que o Exu é tão importante assim na nossa vida? Porque Exu é força, Exu é potência, Exu é vida. A gente demoniza Exu sem entender que ele apenas é a nossa essência. Ele é o nosso lado escuro. Exu é o único que desce no mais escuro da minha alma, a hora onde eu vou olhar os meus maiores monstros, e ele está ali do meu lado, ele fala, você não está sozinha. Então, aquele que desce nas nossas profundezas, né, nas nossas trevas mais profundas, é Exu. Então, a gente tem que mergulhar nessas trevas, mas é melhor a gente mergulhar sozinha ou mergulhar com um paizão, um guardião, que está ali e fala, eu estou aqui com você. Esse é o seu pior, não tem problema. A gente vai enfrentar o seu pior juntos. Eu tô aqui. E quem não é amigo de Exu, tá roubado. Tá roubado para descer nesse poço, nesse mergulho interior. Quem mergulha com a gente no que a gente tem de mais negativo, no que a gente tem de mais escuro, só Exu. Só Exu. Então era isso, gente. Hoje eu esqueci minha bolsa no shopping com tudo dentro. E aí eu fiquei tranquila, meu marido apavorado, eu disse, vai lá que, né? Aí ele voltou e disse, cara de pau, tá com a segurança, não tá faltando nada, tá aí tua bolsa. Cara, tem um Exu, é brincadeira, né? E eu disse, então, né? Ele é um xodó. Então não tem o xodó daqui a dia 19. Mas se inscreve logo no curso da Mãe Fabiana, porque ele é maravilhoso. Eu estou indo agora para uma aula de Ogã das Sombras, hoje é o primeiro dia, com a Lady Miriam Black, porque, né, a minha esquerda vai para bruxa. Por isso que eu perguntei tanto.
Mas assim, já entenderam que as linhas maiores são as forças orixás, roxo, rubi dourado, verde, e que os mestres, a mãe Fabiana falou a chave do segredo, guardiões de um segredo, de uma sabedoria que se encontram nesse grande oriente luminoso, nesse grande oriente sagrado, para auxiliar nessa evolução, e eles estão lá porque querem, porque os seus próprios guias, nível mais alto ainda, também estão lhe guiando. A gente acha que morre e deixa de ter guia. Não. A gente continua sendo guiado por força que está mais acima e mais acima, porque quem caminhou primeiro puxa os demais. É por isso que mesmo a gente, sendo professor, sacerdote, coisa, a gente faz aula com os outros. Eu sou aluna da mãe Fabiana, fã ridícula, fã, entendeu? O melhor professor é aquele que é um eterno estudante. Esse é o melhor professor. É o que é um eterno estudante. Não pode parar. É isso. A gente sabe que quanto mais só sei que nada sei. Quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu tenho que estudar. É exatamente isso. E mais apaixonado e viciado a gente. Então, mãe, você é maravilhosa, muito obrigado. Eu tava roxa de saudade. Eu enchi a paciência hoje para sair, porque eu tava era com saudade. É isso, querida. O que a gente sabe, a gente compartilha. O que a gente não sabe, a gente descobre juntas. É assim que é. É verdade. Mãe, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Uma maravilha. Adoro, adoro, adoro estar aqui com você. É uma delícia. A gente bate papo, a gente dá risada, a gente compartilha dessa coisa maravilhosa que a gente tem, que é o nosso amor pela Umbanda, para todas as pessoas que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada. É sempre uma honra estar aqui, viu? Gente, muito obrigada a todos. Vocês são maravilhosos. Pergunta, bota lá. Se eu não souber, mando para a mãe Fabiana. Perfeito. Ou então eu pego as minhas dindas, coitadas, que me aturam. Isso mesmo. Tá? Então, bora lá. Vamos fazer. A todos, e dia 19 eu tô de volta, tá? É verdade. Mas antes ela tá no canal dela. Sexta-feira sempre tem uma live assim, ó. Toda sexta-feira de prima. Vem pra cá. Tá bom. Beijo, meu amor. Beijo. Tchau, tchau.